Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live do Síndico Online, do portal Síndico Online, trazendo conteúdo aí para vocês, muita informação, informação relevante. A gente está aí. A pessoa perguntou: pô, Sérgio, você não está trabalhando? Eu falei: poxa, só está fazendo live? Live é trabalho, é trazer conteúdo para vocês, né? É trazer conteúdo aí para todos vocês que estão assistindo aqui no IGTV gravado, que estão assistindo aqui também ao vivo, né? Que estão entrando com a gente. O especialista Márcio Teixeira aí também está virando referência aí no mercado. Vou chamar ele aqui já, né? Márcio, Fala aí, fala Márcio, Sérgio. Tudo bem, tudo bem? querido? Como é que você está? Tudo jóia, e você? Tudo certinho. Muito Maravilha. bom, muito bom, muito bom te ver. Obrigado por você ter aceito o convite aí de estar Não, aqui com eu a que te gente, viu? agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Faz tempo que a gente não se vê ao vivo em cores, né? Mas É verdade, ainda bem que tem a tecnologia que permite a gente se ver sem máscara, né? Enfim. é verdade. Eu queria falar para o público aí o seguinte: o Márcio, nós somos amigos aí há 10 anos, né, amigos de outros negócios, e o Márcio, de um tempo para cá, vem trabalhando com condomínios. Eu falei: não, meu, você vem com a gente. Ó, a Cris Romão aí da Bahia também. Obrigado, Cris, pela audiência aí, viu? Ó, tô falando aqui que eu vou te chamar para fazer uma live comigo, hein, que já tá na hora, já passou da hora, hein? Vamos combinar direitinho. E o Márcio, quando falou que estava trabalhando aí no segmento condominial, eu falei: não, cara, deixa eu segurar o Márcio comigo, porque o Márcio realmente é uma autoridade em qualidade, né, em eficiência de trabalho. E a gente está. E ele entrou no ramo de Tô facilities para. inflando, hein? Entrou no ramo de facilities, tá bom, Cris? Legal. E, e a gente vai falar de duas coisas hoje muito legal, que é a sanitização, né? E depois terceirização de serviços, né? Que são, eu acho que a gente falando de Covid-19, né, Márcio? Parece que é uma coisa incansável, é uma coisa que já está, né? Mas é uma coisa incansável, porque Covid é uma coisa que a gente vai ter que conviver, igual portaria de condomínio, a gente vai ter que conviver todo dia. Condomínio, as pessoas entram e saem pela portaria, não vai ter jeito, né? Então as pessoas vão ter que estar com a gente. Ó, o Valdenir Antoniassi aí do Tatuapé, também síndico profissional aqui em São Paulo, no Tatuapé. Obrigado, Valdenir. Aí o Fernando também está aí com a gente. E Márcio, eu queria que você falasse um pouco, né, de tudo que você tem visto no mercado condominial, primeiramente, né? Como que os síndicos estão te recebendo aí com relação a esse trabalho de sanitização, porque o Covid não vai acabar, ele vai viver com a gente, ele veio para viver com a gente pro resto das nossas vidas. Isso já está falado pela ciência, pelos médicos, e é uma coisa que a gente precisa estar toda hora falando, igual dedetização, igual barata, rato, que o condomínio tem que fazer, vai ter que trabalhar o Covid também, né, Márcio? Então, Sérgio, assim, antes de mais nada, né? Até queria lembrar um comentário que eu fiz com você mais cedo, né? Quando a gente estava falando sobre a possibilidade de fazermos essa live juntos, enfim, agradecer o convite, né? Que essa história que tá todo mundo de saco cheio para falar o português castiço, né? Desse assunto, que você liga a TV, você olha na internet, enfim, puta, só fala dessa pandemia, todo mundo já está cansado, né? Mas é um tema que não tem jeito, a gente não pode escapar dele, a gente tem que lidar com ele de frente, porque é uma realidade, ele está aí, não adianta a gente querer enganar, achar que não tem nada, enfim, porque tem muita gente, de fato, tendo muito problema com relação a essa pandemia, né? E a gente precisa, na verdade, encarar isso com seriedade, com profissionalismo, para a gente poder aprender a conviver e se adaptar. Lei de Darwin, né? Sobrevive aqueles que se adaptam, né? E não aqueles que necessariamente são os mais fortes ou os mais inteligentes. Tá? E aí, falando um pouquinho para você da nossa experiência com relação a essa história da sanitização. Bom, antes de mais nada, né, você já fez aí uma introdução, agradeço suas palavras, fiquei até meio inflado aqui, né? Enfim, a gente já tem um relacionamento de longa data, né? Mas eu estou nesse ramo de condomínio já há algum tempo, né? Eu sou sócio-diretor de uma empresa de facilities chamada Help, e entre outras serviços que a gente oferece, né, veio esse assunto da sanitização,
Basicamente, ele acabou se potencializando por causa da própria pandemia, né? As pessoas até então, ninguém dava muita atenção para isso, apesar de ser um serviço que sempre existiu, né? Mas muito mais no âmbito de hospitais, de empresas de alimentos, enfim, né? Condomínios, né? Nem pensar, era algo que passava muito longe, né? Com a pandemia, enfim, veio essa necessidade, enfim, todo mundo começou a pensar nisso de forma diferente. Bom, o que aconteceu no mercado? Houve um boom, não só no Brasil, como no exterior também. Eu vi até outro dia uma matéria na BBC de Londres falando da virada das empresas de limpeza profissional, enfim, para oferecer sanitização para o mercado, dada a demanda gigantesca. Né? O que aconteceu com isso, Sérgio? Até para todo mundo entender rapidamente, né, qual é a importância desse negócio. Um número gigantesco, né, de pessoas e empresas começaram a oferecer esse serviço de forma desenfreada, porque havia uma demanda muito grande, né? E muitas vezes até oferecendo para as pessoas, né, algumas inverdades, que é bom a gente ter essa oportunidade para esclarecer o que eu vou fazer agora. Né? Da mesma forma como o controle de vetores e pragas urbanas, que a gente também trabalha nesse segmento. A sanitização, se você não utilizar das tecnologias corretas disponíveis, não existe efeito residual. Então, falando especificamente da sanitização, muitas empresas vendem para as pessoas, até pela falta de informação, de que você vai fazer uma sanitização, que basicamente é uma desinfecção do seu ambiente, enfim, vai matar todos os micro-organismos que estão lá presentes, enfim. E dizem que tem uma duração de 30 dias, já vi falar até de 90 dias, né? Algo que você cai para trás, porque, na verdade, até meados do segundo semestre de 2020, toda a tecnologia disponível nessa área, nenhuma delas podia oferecer mais do que 72 horas de efeito residual. Tá? E por que isso? Porque o princípio ativo que é usado nessas tecnologias, ele se degrada com a exposição à luz e ao oxigênio. Tá? Muito bem, o que aconteceu? Da mesma forma como quando veio a pandemia, a indústria farmacêutica começou a corrida para buscar uma vacina, também para buscar um remédio que ainda, né, ainda não se tem, mas começa a já ter alguns sinais de que logo, logo nós vamos ter alguma coisa nesse quesito. As indústrias químicas também começaram a acelerar pesquisas que já vinham sendo feitas, mas não com o afinco que deveria ter sido feito, para buscar tecnologias que pudessem atender, principalmente os hospitais das suas áreas críticas, a capacidade de fazer uma desinfecção que fosse duradoura. Né? Porque imagina, principalmente no hospital, cara, né? Você tinha que fazer isso praticamente a cada hora, né? É muito trabalhoso esse negócio. Né? Bom, meados do semestre passado, como eu disse, né, um consórcio de indústrias químicas conseguiu desenvolver um primeiro protótipo, que já tem patente registrada em mais de 40 países, onde eles conseguiram introduzir dentro da formulação dos seus produtos, né, de um produto específico, né, nanotecnologia, que todo mundo já deve ter ouvido falar, porque basta você assistir um filme de ficção científica, aparece esse negócio lá. Né? Mas a verdade é que isso de fato está disponível e funciona. E essa nanotecnologia, eu vou tentar fazer uma explicação assim, de forma bem lúdica, para facilitar o entendimento. Né? É como se fosse um escudo protetor, né, que ele encapsula a molécula do princípio ativo desinfetante que é utilizado, e ele permite que, após uma aplicação sendo feita no ambiente, esse produto ele se consolide, se depositando nas superfícies de móveis, paredes, enfim. Né? E ele forma uma superfície inteligente. Essa superfície inteligente, ela tem a capacidade, pela nanotecnologia, de não só você consegue fazer a desinfecção instantânea, que toda a tecnologia disponível hoje faz, em maior ou menor grau, todas conseguem fazer. Só que o que acontece? Se você não usar essa tecnologia, que é a única disponível hoje no mercado, no minuto seguinte já começa a haver a recontaminação. E como é que essa recontaminação acontece? Somos nós mesmos, né? Principalmente que trazemos, né? E nós vamos tocando as mesas, as paredes, as portas, e a gente vai recontaminando tudo. Tá? Diferente, até para esclarecer, para muitas pessoas talvez não tenham essa noção,
que se tem, inclusive no controle de pragas, eu vou fazer esse paralelo porque acho que tem sentido, né? A mesma informação de que o princípio ativo fica valendo por 3 meses, por 6 meses. Não é verdade. Tá? É que a diferença é que quando você faz uma desinsetização ou uma desratização, você consegue eliminar ali o problema que você tem e há uma velocidade muito menor de reinfestação, no caso de controle de pragas. Demora, né, para os insetos voltarem, demora para as baratas voltarem, enfim, a não ser que você tenha, né, um ambiente, como é o caso de indústrias ou empresas que mexem com alimentos, que você tem ali uma proliferação mais rápida. E por isso, inclusive, que a lei manda, inclusive, tem que ser no mínimo uma vez mensal, em alguns casos até quinzenais. Tá? Mas para todo mundo entender. Então, nós, da mesma forma como todo mundo, vimos isso, né, uma necessidade, também uma oportunidade, claro. Só que a gente, diferente das outras empresas, a gente não foi nessa barca logo inicial, porque a gente acreditava que oferecer uma sanitização, que você vai fazer um investimento, por menor que seja, né, um condomínio, a gente sabe como é que é, as contas são bem apertadas. E no minuto seguinte, o seu ambiente já começa a ser recontaminado de novo, o efeito prático disso é muito próximo de zero, você concorda comigo? Tá? Então, a gente tem como conceito de negócio, né, entregar aquilo que a gente oferece para o nosso cliente, nós não entramos nessa linha de oferecer esse serviço logo de cara, não. Mas aí a gente se deparou com esse consórcio das indústrias químicas, conseguimos nos licenciar. E hoje nós somos uma das poucas empresas no Brasil, não somos a única, mas somos uma das poucas, que temos condições de oferecer essa tecnologia que a gente oferece não só para condomínios, a gente oferece para indústrias, shopping centers. Aliás, até dar um exemplo, né? Não me pagaram, mas eu vou até fazer uma propaganda para eles aqui. A maioria das pessoas deve ter visto em algum momento na TV, no rádio, a campanha do grupo Multiplan, falando dos ambientes protegidos, fazendo aqueles testes microbiológicos, tal. Basicamente, é a tecnologia que a gente está falando. Tá? E o grupo Multiplan foi muito inteligente em entender que não só você tem o benefício com relação à saúde, como também o benefício de você tranquilizar as pessoas. No caso deles, o interesse é fazer com que as pessoas voltem a frequentar os shopping centers que eles administram. Né? Qual que é o paralelo que a gente pode fazer nisso num condomínio? Bom, é notório, né? Tudo que eu vejo, as relações que eu tenho em condomínios, o que eu leio a respeito dos impactos que houveram na pandemia dentro da gestão dos condomínios, principalmente para os síndicos, mas não só para os síndicos, para os moradores, né? É muito grande. Né? Existe o conflito de que o síndico, né, ele tem que tomar as medidas protetivas. Né? O morador, em maior ou menor grau, né, ele quer frequentar as áreas comuns. Então fica aquele conflito. Né? Bom, relação síndico-condômino sempre foi complicada, com a pandemia não mudou. Né? Então, né, o que acontece com relação à aplicação disso em condomínios? A gente tem feito isso, né, com uma frequência muito grande, muitos condomínios já enxergaram, né, a necessidade disso, até porque existe, eu não sei se você, Sérgio, já ouviu falar, algumas iniciativas para fazerem projetos de leis específicos para a tratativa da pandemia em condomínios. Até porque um dos grandes problemas de conflito é que, como não existe uma lei específica para isso, né, os condomínios nós temos 75% da população brasileira que tem acesso a condomínio todo dia. Hoje, obviamente, um pouco menos, por conta da pandemia, escritórios fecharam, empresas, né, fecharam em prédios comerciais, mas o que você tem de prédio comercial, vamos falar de São Paulo, estamos aqui, mas eu conheço todas as capitais do Brasil e temos nas avenidas principais, né, essa cultura do prédio, né, do predial comercial. As pessoas trabalham. Então, eu moro numa casa, mas eu trabalho no escritório predial, né, no comercial, no condomínio comercial. Então, assim, todo mundo tem acesso ao condomínio. Condomínio tem que virar um assunto separado. A gente tem visto aí alguns advogados, você que está aí no meio também do direito, aí, né, entrando também nesse mercado do direito, aí já vai ter mais um advogado condominialista aqui, se Deus quiser, né? E aí você depara com situações de condomínio sem fim, né? Eu só quero mandar um abraço para o Edson Duarte, do Grupo Síndico em Foco,
que está aí também com a gente, tem vários síndicos aí que seguem ele. Obrigado, Edson, aí pela tua participação aí. Também advogado Edson Duarte, né, e comandante aí do Grupo Síndico em Foco, está sempre com a gente aí. Viu, Márcio? Legal. Mas aí eu te passo a palavra aí. Então, o que eu estava comentando com você, né? A gente já sabe, né? Voz corrente, né, que nós vamos conviver com isso por muito tempo. Né? Então, né, não adianta a gente achar que amanhã, com a vacina, já está tudo certo, e acabou, virou passado, enfim. A gente tem que, de forma séria, né, se preparar para que a gente possa fazer aí um retorno a uma normalidade próxima do que era o normal antes da pandemia, né, o mais próximo possível, né, mas mantendo os controles para que a gente não tenha a possibilidade desse negócio voltar a vir afligir nossas vidas de forma muito impactante. Tá? Então, essa questão da sanitização, ela tem sido proposta e encarada, né, pelas pessoas que têm gestão em condomínios, em empresas, enfim, né, como uma medida adicional necessária, né, para que você possa exatamente fazer o seu retorno à normalidade com um grau de segurança maior. Tá? E basicamente o que isso faz, Sérgio? Com essa metodologia, né, utilizando essa nova tecnologia que a gente tem hoje acesso e disponibilidade a ela, é possível se manter claramente, né, os ambientes. A gente fala em princípio, né, dos ambientes comuns dos condomínios, mas isso não quer dizer que se alguém quiser fazer na sua unidade, funciona do mesmo jeito. Tá? Mas normalmente o que a gente tem visto mais são as áreas comuns. Por quê? Para dar possibilidade de que haja aí um retorno gradativo ao uso das áreas comuns, né, com uma segurança adicional. Por quê? Porque essa tecnologia que eu expliquei agora há pouco para você, ela cria, como eu disse, uma superfície inteligente. E essa superfície ela fica ativa por um ciclo de 30 dias. E aí depois a gente tem que começar um novo ciclo. Tá? O que acontece nesse ciclo? Você, ao fazer a sanitização inicial, né, você consegue fazer a eliminação de praticamente 100% todos os tipos de micro-organismos que estão presentes lá, não só da Covid, tá? Qualquer um. Tá? H1N1, enfim. Né? Ainda mais cidades como São Paulo, por exemplo, que tem uma poluição muito grande, todo mundo tem problemas respiratórios, rinite, enfim, isso aí ajuda tremendamente. Tá? Mas o que é legal é que a recontaminação, né, ela não acontece, né, enquanto você estiver nesse período aqui de validade do princípio ativo. Por quê? Porque a partir do momento que alguém encosta numa superfície que está com essa superfície ativa presente, né, a nanotecnologia vai liberar o princípio ativo e vai eliminar toda e qualquer recontaminação que ocorrer naquele momento. Tá? Bom, qual que é a grande vantagem disso? Né, meu? Pois não. Não, é a tecnologia. Qual que é a grande vantagem disso? Você elimina, então, o problema de contaminação naquele ambiente? Evidente que não. Né? Por quê? Porque a pessoa que vai trazer uma nova contaminação, seja de gripe, seja de Covid, o que quer que seja, naquele momento que ela, por exemplo, ela der um espirro ali no ambiente, que ela vai aspergir o vírus, né? Se você estiver na região próxima e não estiver protegido, né, você vai se contaminar. Agora, aquele vírus que vai ser depositado na superfície das áreas comuns, né, seja nos móveis, nas paredes, no piso, enfim, ele vai ser eliminado, ou seja, impedindo que haja uma contaminação de alguém pelo contato com as coisas, que é o grande problema. Por que a gente tem que ficar lavando a mão toda hora? Porque o problema da contaminação da Covid vem pelo contato. Você vai contaminar, você vai encostar em alguém ou algo que esteja contaminado e vai levar até as suas áreas respiratórias e vai se contaminar. Então esse é o grande lance, né, da sanitização, que é algo que eu não sei se depois de passar da pandemia vai virar uma cultura ou não, né? A gente espera que sim, né? Mas durante esse período em que nós estamos, né, e por um bom período pós a retomada, enquanto a gente não tiver de fato, né, uma segurança de que essa pandemia está sob controle, é altamente recomendado que se faça isso, principalmente nas áreas comuns dos condomínios. Até porque o investimento é muito barato.
né? Não estamos falando nada de absurdo. Posso dar até aqui uma referência, né? Claro que são contas grosseiras, né? Porque você tem aí especificidades, né? Mas num prédio médio, vamos dizer assim, tá? Com uma torre com 20 pisos, 4 apartamentos cada, aí considerando salão de festa, brinquedoteca, as áreas comuns que você vai ter, Corredores. o investimento alguma coisa em torno de 400 a 500 reais por aplicação mensal. Né? Você vai ter aí um incremento de 3, 4 reais por unidade para você ter essa proteção adicional, trabalhando a redução desse conflito que hoje há, de que o condômino quer usar as áreas comuns, mas o conselho, o síndico não pode deixar, enfim, até para você poder fazer um retorno controlado, mas com mais garantia, enfim, né? Tem uma série de benefícios, né? Mas não é só Você isso, sente alguma... tá? Uhum. Oi, pois não. Pode falar, pode falar. Não, só para saber também, para você complementar, se você sente alguma dificuldade dos síndicos entenderem os procedimentos de fazer a sanitização no condomínio. Não, ou isso é fácil, eles entendem, dá para aplicar, dá para trazer, porque às vezes demora para fechar um negócio, demora para fazer, vou consultar o conselho, pô, a gente tem que fazer a sanitização, meu Covid está aí, né? Eu queria Tá. saber se você encontra algum tipo disso também nas visitas. Na verdade, eu não diria nenhuma dificuldade. Eu acho assim, tudo que é novo, né, naturalmente, ele demora um pouco mais para entrar na rotina diária das pessoas. Né? E um síndico ou uma administradora, que muitas vezes é quem acaba sendo a porta de início dessas conversações, né? Tem tantas outras coisas, tantos outros problemas para lidar no dia a dia, que isso acaba sendo mais um item. Muitas vezes vai sendo postergado, postergado, postergado. Né? Agora, o fato é que, a partir do momento em que você para olhar o assunto, você entende a necessidade, o benefício que ele te traz, é muito tranquilo. Até porque, assim, essa tecnologia que a gente usa, né, ela traz 3 coisas que são muito importantes. Primeiro, ela é totalmente biodegradável. Segundo, ela não é corrosiva, isso é uma coisa muito importante. A grande maioria dos princípios sanitizantes que são utilizados, eles têm algum tipo de problema de ser corrosivo, então, de repente, você vai manchar metais, enfim. Tá? E o terceiro, né, ele é totalmente atóxico para humanos e animais. O que significa dizer? Né, a aplicação, né, após 15 a 30 minutos de aplicado local, pode ser utilizado tranquilamente. Poderia até ser utilizado antes, a gente não recomenda, por quê? Porque a gente quer que haja tempo suficiente para que o produto se decante sobre as superfícies e seque, para formar a tal da superfície inteligente. Então é muito tranquilo, né? Não precisa ser feito em horários que são distintos, enfim, né? É muito fácil, entendeu? E a metodologia de aplicação, isso é metodologia da HELP, tá? A gente faz, né, a aplicação inicial, né, e um reforço 15 dias depois. Nem precisaria, tá? Mas porque o objetivo de novo, né? Igual a vacina, a primeira dose e a segunda dose. Dá até para fazer essa relação, tá? Que o objetivo, na verdade, é conseguir garantir que você entregar ao seu cliente exatamente aquilo que ele está comprando, entendeu? Então, assim, Hoje eu compartilhei aqui, Márcio, algumas, né, hoje dizendo da live de agora que a gente está fazendo e tal, e me vieram umas perguntas aqui. Os síndicos, alguns me perguntaram o seguinte: Sérgio, pergunta lá para o Márcio se o funcionário do condomínio, seja próprio ou terceirizado, ele também pode aplicar isso, ou comprar o produto para aplicar, ou vocês é que aplicam, só vocês, né, que você falou que você aplica, obviamente, mas existe algo igual produto de limpeza? O prédio vai lá, compra, o condomínio vai lá, compra, e o funcionário aplica? Existe alguma coisa desse tipo, não? Então, eu vou dar 2 respostas para você. A resposta realista, né, e a resposta que é a correta. Tá? A realista é o seguinte, né? Bom, se alguém quiser fazer, né, como eu já vi, inclusive controle de pragas, restaurantes fazendo, enfim, né, por conta própria, né? A pessoa vai fazer. Essa tecnologia, muito provavelmente, ele vai ter dificuldade para fazer, porque ele vai ter dificuldade de ter acesso, né, ao produto, que ainda não é alguma coisa que está aí no mercado, é muito novo, Isso é de né? pessoa treinada também, né, Márcio? É produto importado, enfim, tá? Agora, é um produto para uso profissional,
né? Então, legalmente falando, só pode ser utilizado por profissionais, né? Empresas que têm registro na vigilância sanitária, que são profissionais treinados, enfim, né? Então, essa é a forma correta de você fazer, que vai conseguir, inclusive, dar a orientação do que tem que ser feito após, né? Por exemplo, você não pode, não deve chegar, né, no momento seguinte, então, que acabou de fazer a superfície, agora eu vou fazer uma limpeza pesada aqui. Você não pode, não deve, nem precisa. Porque, na verdade, você acabou de ser limpo, né? Você acabou de matar ali todos os micro-organismos que tinham nesse lugar, entendeu? E depois, a gente recomenda, e isso é até bom para o condomínio, que acaba trazendo economia, né? Você não precisa, durante o tempo, o ciclo de validade dessa superfície inteligente, né, utilizar desinfetante, porque o desinfetante já está lá. Então, se você tiver que limpar, né, você pode fazer limpeza seca, e se precisar fazer alguma limpeza úmida, com pano úmido, no máximo com um detergente neutro, ou seja, você traz economia, inclusive, nisso também. Entendeu? Legal, Márcio. Márcio, só quero deixar uma boa noite aí para a Ana, que está aqui, para a Mayara Prado também, que chegou, administradora e advogada também, né? Boa noite a Participa aí do todos. Síndico Online também. Boa noite a todos aí. E, ó, pessoal, anotem aí o Márcio, especialista em qualidade, né, em eficiência na entrega de facilities condominiais, help.com.br, pessoal. Help em inglês, né, que todo mundo sabe, help, mas tem um R na frente do H. Só que ó, é ponto .srv, de serviços, ponto .br. .srv. Isso. .br. SRV de serviço.br. É isso aí. É isso aí. Corrigindo aí, tá, pessoal? Então, help com R na frente, o help com H, né? H-E-L-P, mas o R na frente, né? Pontos SRV, né? Que você não vai esquecer. SRV de Sérgio Roberto, né? E o V de variados, né? Negócios, né? .br, certo, pessoal? Ó, Márcio, agora a gente está falando de funcionário e você de facilities, você trabalha obviamente, com portaria, com limpeza. E eu queria ver com você quais os aspectos relevantes nos contratos com os síndicos. Isso é uma pergunta que vem toda hora, né? Você acha importante ter aí? Queria que você falasse um pouco de contrato. Claro. Deixa eu só voltar um último ponto que está relacionado a funcionários, mas relacionado à sanitização e ao Covid. Tá? A gente nota, muitas vezes, que não é conhecimento geral ainda, né, de que a Covid-19 ela foi elencada, depois de várias discussões que chegou inclusive até o STF, hoje ela é equiparada a um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional. Tá? O que significa isso? Então, isso é muito importante. Tá? Todos nós, né, que fazemos gestão de empresas, de espaços condominiais, enfim, e que a gente tem funcionários próprios ou terceirizados, né, nós estamos sempre agora partindo desse pressuposto a partir de abril do ano passado, não foi desse ano aqui quando foi julgado isso, logo depois do início da pandemia, né, expostos à seguinte situação: um funcionário, de novo, terceirizado ou não terceirizado, naquele ambiente, né, ele pode alegar, se ele pegar Covid, né, ele pode alegar que ele foi contaminado naquele ambiente. Aí eu já sei o que vai acontecer. Todo mundo vai dizer, mas não tem como provar, enfim. Né? Não, de fato, né, tem que existir o que é chamado na justiça de nexo causal. Mas, né, o que a gente já começa a notar é que na justiça trabalhista já está formando alguma jurisprudência consolidada nessa linha. Várias causas já foram julgadas e os juízes estão dando ganho de causa para os reclamantes. O que significa dizer? A partir do momento que ele consegue ter um ganho de causa, aquela doença passa a ser um acidente de trabalho. Tá? E aí, ele não só acessa todos os benefícios, o que é bom, né, do ponto de vista social, né, da previdência social, mas o condomínio ou a empresa, né, que é a contratante desse funcionário, quando ele retornar, ele tem 12 meses de estabilidade no emprego. Não pode ser dispensado por motivo algum. Tá? E a empresa / condomínio, se porventura a contaminação for entendida que ocorreu naquele local, fica sujeito a algum tipo de pedido de indenização. Existem alguns casos já, inclusive, de pessoas funcionários que faleceram pelo Covid, enfim, já tem ações tramitando nesse sentido. Por que eu estou comentando esse caso? Né? A sanitização
tão importante, inclusive, por conta disso. Porque é mais um fator para você evitar o nexo causal. Porque, olha, não é possível que ele tenha se contaminado aqui. Até porque nós temos uma proteção adicional. Nós fazemos aqui um trabalho contínuo de sanitização que nos dá uma proteção adicional e reduz drasticamente a possibilidade de contaminação no ambiente. Entendeu? Então, esse ponto que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante para a gente fechar esse assunto da sanitização, né, em condomínios, que é uma coisa que tem que deixar para ser pensada pelas pessoas. Né? Tem mais esse ponto positivo também. Ok? Está até perguntando, tem como provar que a contaminação foi no local antes de você falar aí de facilities? Então, né, veja, prova, né, para quem é do ramo do direito, né, e como o Sérgio comentou, eu também sou do ramo de direito, né, prova é uma questão que não é absoluta. Né? Principalmente quando você fala da justiça do trabalho. Normalmente as provas são muito testemunhais, enfim. Né? Então vamos dizer que você tenha tido, né, um volume grande de pessoas contaminadas no seu condomínio e você não tomou alguma medida adicional, né? Óbvio que não tem assim, não é igual matemática, 2 mais 2 é igual a 4, então ele se contaminou aqui. A pessoa pega ônibus, enfim, está na casa dela, enfim, mas existe uma probabilidade. Né? E aí, o que os juízes vão checar? Né? Quais as providências que foram tomadas? Né? E aí, de repente, não foram tomadas providências nenhuma. Enfim, até já se constata que naquele condomínio específico tem muita dificuldade de se cumprir as regras básicas, de usar máscara, não aglomerar, enfim. Né? Então, tudo isso pode levar à conclusão de que há um nexo causal. Né? Aí leva uma testemunha que vai falar que não, lá mesmo é um problema, porque a higiene não é boa, enfim. N possibilidades de argumentação, entendeu? Mas não é uma coisa assim matemática. Espero que eu tenha respondido a pergunta a contento. Tranquilo. Tá. Tranquilo. E aí a gente estava falando agora de facilities, né? De contratos de facilities, né? O que você considera relevante, importante para constar no contrato, facilitar a vida do síndico aí, de dica que você pode dar para nós aí? Então, né, esse ramo de facilities, né, ele é um ramo extremamente extenso. Né? Não sei se é do conhecimento de todos, né, mas nesse segmento, no Brasil, nós temos aproximadamente 25 mil empresas. É bastante, né? Tá? E por que eu começo falando nesse quesito? Você me perguntou de contrato, eu vou falar do número de empresas. Né? Eu acho que o grande alerta principal que tem que ser dado, né, é assim. Cuidado com o santo que você contrata. Né? Por quê? Porque dentro dessas 25 mil empresas, né, tem muito amador, tem muitas pessoas que não estão muito preocupadas, né, com a manutenção do relacionamento com seus clientes, enfim, né, vem uma oportunidade e vão adiante. Tá? E aí, né, o que eu sempre falo, quando a gente fala de facilities, para condomínio principalmente, que a gente está falando basicamente, né, não é só isso, mas principalmente, né, serviços de portaria, serviços de limpeza, manutenção de jardim, tem outros, mas enfim, esses 3 eu diria que são os principais. Né? Existe um viés muito grande que nós somos ensinados e é totalmente equivocado, que é achar que assim, terceirizar o serviço é para reduzir custo. Claro que a gente tem que buscar a redução de custo, mas ela não deve acontecer, não deveria acontecer por uma conta super simples. Eu gastava, vou pôr um número aqui para ficar fácil de todo mundo entender. Né? Eu gastava 20 mil na minha conta de portaria e agora então eu vou terceirizar, eu quero gastar menos do que 20 mil. Gente, vamos partir do pressuposto. Se você estiver lidando com uma empresa séria, né, essa empresa ela vai partir dos mesmos pressupostos que você parte. Ela vai ter que contratar um funcionário que muito provavelmente o piso salarial é muito próximo do sindicato que vai definir do condomínio. Né? Vai ter que pagar os mesmos benefícios. Né? Mas tem um detalhe. Ainda vai ter que pagar impostos, porque vai ter que emitir uma nota fiscal contra o condomínio. Aí já começa a complicar. Né? E ainda vai ter que ter alguma margem, né? Porque afinal de contas, né, a empresa, né, ela tem que ter seu resultado, tá certo? Muito bem, quando você para e entende isso, você vai concluir que a redução de custo que você está buscando, ela não deveria vir
inicialmente pela comparação de quanto eu gasto para ter lá meus 4 funcionários por posto de portaria, né, versus quanto que vai me cobrar. Mas sim, pela racionalização de custos. No nosso caso, da Help, a história da Help, ela tem mostrado o seguinte, a gente consegue sim oferecer redução de custos, mas ela vem muito mais, de novo, né, pela racionalização dos usos de materiais, né, na limpeza, por exemplo. Né, quando a gente assume um novo ambiente, um novo cliente, mas, salvo raríssimas exceções que já tinham talvez uma gestão muito boa, a gente economiza material drasticamente e oferece uma qualidade final muito melhor. Por quê? Porque nós somos profissionais em fazer isso. Né? A qualidade do atendimento, Qualidade. Já falar agora. da segurança numa portaria, né? Tem que ser melhor. A gente sabe que, na verdade, até por conta dessas 25 mil empresas que tem por aí, acho que o grande e maior problema que se vê no mercado é o problema de atendimento. Né? Todo mundo promete tudo na hora de vender, né? Mas depois não executa. Mas por quê? Porque existe esse viés, muitas vezes, de que eu vou oferecer um precinho lá embaixo, abaixo do que eu vou gastar, até para que eu possa ganhar a concorrência. Aí o que acontece? Né? Aquilo que você quer é melhorar sua qualidade, racionalizar seu custo, né? E você ficar tranquilo, para você não ter que pensar nisso, né? Só te dá problema. Né? Até que você resolve trocar. Entendeu? Então, é um problema muito É rico em sério. detalhes, né, Márcio? É rico em detalhes, né? Inclusive documentais de certidões negativas, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, porque veja só, se você fizer a conta, né, não tem como uma pessoa te oferecer um posto de portaria por menos do que você já gasta hoje. Aliás, tem que ser mais, porque se ele paga imposto e ainda tem uma margem, alguma coisa a mais tem que ser. Não pode ser uma margem muito grande, porque esse mercado não permite isso, mas alguma coisa tem que ser a mais, tá certo? Tá? Se ele está te oferecendo a menos, tem problema aí, duas uma. Ou ele não vai pagar o funcionário direito, o que é ruim, porque vai te dar problema, certo? O funcionário vai faltar, não vai fazer um serviço legal, vai estar insatisfeito, né? Ou ele vai sonegar impostos. Né? E que em algum momento, né, isso vai trazer alguma consequência para o condomínio também. Então, assim, talvez eu não esteja falando nada de novo, né? Mas as pessoas às vezes não param para pensar nisso, entendeu? Que é o tal do barato Na que sai verdade, a caro. gente está com muito síndico novo entrando no mercado que precisa saber disso, sabia? Bom, bacana. Espero que de alguma forma a gente esteja contribuindo com esse assunto aqui Com hoje, né? certeza, com certeza. É Enfim. autoridade de conteúdo aqui, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, em Ô, linhas gerais, eu ô, acho que sobre o contrato é isso que a gente gostaria de recomendar, Sérgio, né? Assim, obviamente, né, olhar, né, se as empresas são empresas idôneas, né? Uma informação importantíssima que eu vou dar aqui, né, que nem todo mundo sabe, né? Por exemplo, portaria. Portaria uma empresa não pode estar no simples, é proibido. Ela tem que estar no lucro presumido. Tá aí, cheio de empresa por aí que oferece um precinho melhor. Por quê? Porque você está no é, simples. tá no simples, mas está contra a lei. E aí o que vai acontecer? Aí isso pode resvalar no próprio condomínio também. Por quê? Porque é obrigação sua, né, saber disso e contratar a empresa que está devidamente habilitada, né? Entendeu? Entendi, Márcio, entendi. E aí, obviamente, eu queria te falar também sobre certidão negativa, ou seja, tem que estar junto tudo no contrato anexado, né? No dia tal, as certidões apresentadas, né? Você pode me falar quais são as certidões aí, Claro, claro. federais? Olha, né, é assim, né? Bom, primeiro, né, é obrigatório, isso não só na entrada, né, mas durante o decorrer de todo o contrato, né, a apresentação, né, da certidão negativa de débitos do INSS. Por quê? Ô, Porque. Marcelo, rapidamente, deixa eu te cortar. A síndica a Vilce Lima, ela está pedindo para você deixar o contato aí. Ela é de São Legal, Paulo. Deixa aí teu telefone aí, depois no final repete. legal, Viu? legal, legal. Vou colocar aqui agora. Vou Tá, colocar, coloca aí nos comentários aí o telefone. vou Chama o colocar Márcio no aqui. zap aí. Vou colocar aqui meu telefone pessoal Ou então, direto, tá? Pode me ligar, que eu entra estou no à disposição Help. sempre. Eu vou Ah, tá. colocar o site dele aqui enquanto ele estiver falando aí. Eu vou colocar o Legal, site aqui também. legal. Então, Sérgio, Sobre essa negativa você estava falando. ah, até perdi um pouco o fio da meada aqui que nós estávamos falando aqui.
Não, certidões negativas. Das certidões, tá? Então, a certidão negativa de débitos do INSS, isso tem que ser durante o decorrer de todo o contrato, mas não só, no início também, tá? E uma coisa que é super importante e pouquíssimas pessoas pedem, né? Isso não é uma obrigação legal, mas é algo que é muito importante, né? É você ter uma certidão negativa de ações trabalhistas. Porque, veja só, né? Você está contratando uma empresa que, entre outras palavras, de forma simplista, ela está te fornecendo mão de obra. Mas não é só isso, né? Porque ela tem a obrigação não só de colocar a pessoa lá, ela tem que treinar, tem que fazer a gestão, né? E é para isso que você está contratando. Esses são os grandes ganhos, né? Você não tem que se preocupar mais com aqueles serviços, né? Você ter uma qualidade supostamente até melhor do que você já tinha, né? Isso é muito importante, tá? Você não se preocupar porque durante os 12 meses do ano você vai ter gente lá fazendo esse serviço. Você não tem que se preocupar com férias, com 13º, nada. Mas, se porventura alguma coisa não está contento e você quer que aquele funcionário seja deslocado para uma outra local, ou seja, você quer que troque, né? Você pode fazer isso de forma imediata, né? Você tem que dar só um aviso de 30 dias para a empresa, para ela ter tempo de, obviamente, treinar outra pessoa, mas você não precisa se preocupar em indenizar, né? Isso é um problema da empresa. Esses são parte dos grandes ganhos, né? Aqui, ó, o Fábio está colocando aqui, decisão de mão de obra e da dor de cabeça. É isso mesmo, né? Porque você vai terceirizar isso para uma empresa cuja finalidade dela é cuidar disso, né? Diferente do condomínio. O condomínio tem que cuidar do bem-estar dos condôminos, que está tudo, né, curtir a sua casa, enfim, né, que as contas estejam todas em dia, mas você não tem que ficar se preocupando com isso. Tá? Então, acho que essa é a grande questão, que muitas vezes as pessoas, por olharem a terceirização só como uma possibilidade de redução de custos, acabam matando a ideia. Já ouvi falar um monte de pessoas dizendo que, olha, eu terceirização não quero nunca mais, porque a experiência é horrível. Bom, muitas vezes começa na sua própria abordagem, né? Se você for buscar simplesmente redução de custo, muito provavelmente você vai ter problema. Eu não estou querendo aqui dizer que caro não, tá? Eu só estou querendo dizer que assim, até porque outra coisa importantíssima, né? A gente tem um posicionamento tão sério nisso, que nós só trabalhamos com planilha aberta. O que significa dizer? Todas as nossas propostas, a gente mostra absolutamente tudo o que compõe o número, inclusive, né, a nossa margem de contribuição. Entendeu? Para você ver que não tem segredo. Se não for aquilo ali, o cara que conseguir oferecer menos que aquilo, tem alguma coisa errada. Entendeu? Enfim, com certeza, Márcio. Né? E, Márcio, hoje é dia do porteiro, né, amigo? Hoje é dia do porteiro, né? Hoje é dia do porteiro. Parabéns a todos os porteiros do Brasil, né? Terceirizada, porteiro funcionário próprio. E eu queria que você falasse sobre isso agora, né? O pessoal confunde muito portaria com segurança, né? Porteiro é o controlador de acesso, né, Márcio? Isso. Eu queria que você falasse umas dicas aí dos porteiros para poder trabalhar. Queria que você falasse isso também, obviamente, parabenizar os porteiros aí pelo dia de hoje, né? É isso mesmo. Não, essa é uma diferença bem clássica, mas que nem todo mundo sabe, e eu diria que nem tem que saber mesmo. Quem tem que saber somos nós que estamos no ramo, né? A diferença clássica, né, existe no tipo de trabalho que é feito. Tá? O porteiro, ele é responsável, né, pelos bens materiais do condomínio. Né? O segurança, ele também pode ser responsável pelos bens materiais, mas ele é responsável também pela vida. Por isso, inclusive, o segurança, né, ele é um segurança que pode ser armado, e para isso, obviamente, ele tem que ter todas as licenças, enfim. Né? E a empresa que for oferecer isso também tem que ter as suas devidas licenças junto à Polícia Federal, enfim, essas pessoas têm que ter treinamento, né? Até porque para estar armado, a pessoa precisa saber lidar com isso, precisa estar preparada emocionalmente para isso. Tá? Mas eu diria assim que, no básico, a grande diferença entre segurança e portaria é isso, né? Tem até uma palavra que as pessoas usam aqui, vigilante e vigia. O vigilante é aquele que pode estar armado, né? Mas ele tem treinamento para isso. E o vigia, né, é aquele que vai cuidar dos seus bens materiais. Então, está vigiando para que ninguém entre no condomínio, enfim, mas se porventura vier um assalto, ele não tem obrigação e nem preparo para reagir a isso, né? Eu não sei se
Estou tentando explicar assim, de uma forma bem superficial, né? Ótimo, E de bom ótimo. entendimento, né? Enfim, acho que É isso essa é aí. a grande diferença, tá? Agora, Foi uma coisa perfeito, super foi perfeito. importante, né? O porteiro, longe do que se pensa as pessoas, né? Ele tem que ter muito treinamento. Aliás, deixa eu até dar uma outra informação aqui, né? É isso A que eu ia te gente falar também, desde treinamento, né? Com treinamento tudo dá certo, né? Também, né, Não, Márcio? sem dúvida. E, ó, e para você entender o quanto a gente leva isso a sério, né? Desde sempre a gente entendeu que para que nós pudéssemos prestar um bom atendimento e um bom serviço, que é o que o mercado demanda, a gente tinha também que desenvolver a nossa capacitação de treinar os nossos funcionários. Tá? Bom, isso não só deu tão certo, como a gente tem hoje a gente tem uma divisão dentro do nosso grupo Coirmã, que atua especificamente na área de educação, que continua atendendo os nossos funcionários, mas tem vida própria. Virou uma instituição de ensino, que também se chama HELP, HELP Educação e Treinamento, que atende, inclusive, empresas do nosso setor. Né? O objetivo nosso não é manter para a gente simplesmente. Parceiro de trabalho, né? Não é concorrente, Exatamente. né? É Parceiro isso de aí, trabalho. é isso aí, é isso aí. Né? Que legal, Então, Márcio. é super Teu importante, a trabalho é questão de treinamento é maravilhoso. importante. Teu trabalho é maravilhoso. Estou muito feliz em voltar a trabalhar contigo. Né? E para a gente terminar, cara, um negócio está na pauta aqui sobre limpeza, né? Tomar atenção aos equipamentos de proteção individuais, né, dos funcionários de limpeza, até por conta de ação trabalhista que você falou anteriormente também. Tem que tomar cuidado com isso, né? Sem dúvida. Não, veja, dentre as mudanças que ocorreram, principalmente nos ambientes de condomínio, eu já vi até uma pesquisa feita com acho que mais de 2.500 síndicos pelo Brasil afora, né? É unânime que três grandes coisas mudaram na vida dos condomínios. Primeiro, a limpeza, e notadamente que tem que ser uma limpeza mais bem feita, né? E aí entra a questão da sanitização, eu diria. Tá? O home office, né? Que aumentou e isso veio para ficar. Né? E as assembleias que passaram a ser virtuais, que eventualmente, claro, todo mundo imagina que quando for possível, né, elas talvez voltem a ser presenciais, mas não necessariamente todas, né? Por quê? Porque funcionou, né? É um negócio que está funcionando. Como aqui nós estamos fazendo a nossa live aqui, né? Estamos falando com o jeito do Brasil todo, né? E funciona. Né? Então, nós estamos Muito legal. aprendendo, na verdade, a usar a tecnologia a nosso favor, o que é muito bom. Muito legal, Márcio. Que bom. Márcio, um recado final aí, agradecer você aí pela simpatia de sempre, por essa inteligência na área de negócios, agora vindo aí para o mercado condominial, né? Te recebo aí de braços abertos, né? Você que é um cara que, quando eu falo, Sérgio, preciso falar contigo, estou no mercado de condomínio, foi na mesma hora, lembra? Marcando para de tarde, porque realmente é uma alegria muito grande voltar a te ver depois aí de 8, 10 anos, né? E voltar a trabalhar com você também, tá nessa parceria bem bacana aí, né? Você aí junto com o Síndico Online. É isso, cara. Vamos para cima. Eu acho que o mercado tem muito ainda a aprender, viu, Márcio? O mercado condominial é um mercado que eu estou há 32 anos, né? É um mercado que eu ainda dou aula para síndicos, tem muitos síndicos começando, entrando no mercado e aprendendo, né? Mas é isso, é coisa cíclica, né? E, poxa, e é isso, a gente só tem que aprender, só estou aprendendo contigo, você sabe disso, né? Imagina. E você é um fera, pode ter certeza. Pessoal, help com R na frente, help em inglês, né? Help, mas com R na frente, .srv.br. Ponto BR. Acessem aí, procurem o Márcio. O Márcio, tenho certeza que vai te dar aí dicas excelentes, vai te atender super bem no teu condomínio, né? Ele deixou o telefone dele aí no chat também. E eu acho que é isso, Márcio. Brigadão aí pela parceria e obrigado principalmente por você ter aceito o convite aí de estar com a gente, viu? Imagina, eu queria só também me despedir, agradecer a você e toda a audiência, que eu vi que foi realmente assim bastante frequentado, né? Tá bem cheio de gente, enfim. Agradeço a oportunidade de falar com todos vocês e eu queria me disponibilizar de verdade, independentemente de a gente ter alguma oportunidade de vir a sermos parceiros ou não, tá? Você tem aí meu telefone, tem o site da nossa empresa. Podem me acessar a hora que vocês quiserem para perguntar o que quiser. Se eu souber responder, eu vou responder de bate-pronto. Se eu não souber, me predisponha junto, a gente descobrir também. É isso. A gente tem que ser uma comunidade, a gente tem que se ajudar para que, no final das contas, né, fique bom para todo mundo. Tá? Então, agradeço demais a oportunidade, Sérgio. Muito bom te rever. Obrigado a todos aí. Né? Fiquem com Deus, né? Se cuidem, né? E vamos pensar nessa sanitização aí com seriedade, gente, porque isso é muito importante para condomínio. Um abraço É a isso aí. todos. Um abraço, um abraço. Valeu, Márcio. Obrigado, querido.
Tchau, querido. Obrigado, Vicente, da BR Condos da Tijuca, no Rio. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.